Olá pessoal, tudo bem? Ingrid Marise aqui com vocês. Mais um vídeo da nossa série para você conhecer um pouco mais sobre o conservadorismo, aquele incentivo aí para que você busque mais informações e já saiba por onde começar. Primeiramente, quero agradecer aos 242 inscritos no canal, meu muito obrigada a todos aqueles que se inscreveram e a todos aqueles que já estavam aqui e dando aí a sua contribuição, a sua participação. Quero agradecer ao Ítalo Goulart, é um youtuber que eu admiro bastante, pessoal. Quem não conhece, passa lá no canal dele. Queria agradecer a Regiane Rochel, o Fabrício Tominaga, o Fábio Fabão, o Zé do Posto, o teólogo, também canal no YouTube, pessoal, super recomendo. Amanda Cristina Pires, muito obrigada a você e a sua mãe. André Ananias, Ale Garimpo de Pedras Preciosas, que também é um canal aí super interessante para quem gosta aí de gemas, de cristais e etc. Também gostaria de agradecer ao Reginaldo Escalada, que chegou agora no canal, seja bem-vindo, ao Samuel Febal também, ao Olavo Souza, ao Túlio Amu, a Cláudia Odagniri, desculpa se falei errado, Cláudia, tá? Um abraço, o Josias Vieiras, o Pedro Antônio, ao Jimmy Bag, ao Jonas Honório de Melo e ao Igor Sauro Rex, que fez aí a sugestão de falar um pouquinho mais sobre Roger Scruton. Então, pessoal, essa série, ela está aí como uma questão para apresentar os nossos conservadores principais. Sou professora de História há 12 anos, também leciono Sociologia e Filosofia, tanto na rede particular como na rede pública. E eu, sendo muito sincera com vocês, eu não encontrei em nenhum material ao longo desses 12 anos algum material de sociologia, principalmente, que abordasse os conservadores. Esse ano agora, trabalhando com um novo material da rede Bernoulli, tem uma página citando Edmund Burke, mas é só isso mesmo, nada mais, porque afinal de contas o Brasil ele é baseado aí nas BCNs, que são aí as bases nacionais curriculares, e nos seus PCNs, a qual o Brasil tem como base, né, gente, ser progressista, crítico social do conteúdo, ou seja, cunho socialista nas suas obras. Então, não há um debate. É simplesmente apresentado aos alunos no ensino médio que Karl Marx é o único grande sociólogo que existe e que nenhum outro desses aqui são sequer citados. Faça um exemplo, pergunte para qualquer adolescente em fase escolar se ele conhece Edmund Burke, tá? O Roger Scruton, o Kirk e qualquer outro conservador. Então, vamos logo aqui para o início desse vídeo para eu não me estender. Afinal de contas, tentarei em 10 minutos, pessoal, falar, apresentar o Roger Scruton. É lógico que não vamos aí falar sobre tudo porque não dá tempo, mas sim o start para que você se sinta motivado a começar seus estudos. Então, bora lá. Roger Scruton, pessoal, ele é um inglês bastante influente no mundo de hoje, tá? Principalmente entre os filósofos aí que estão em atividade. Foi condecorado pela coroa britânica com a ordem o Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Sim, ele é Sir. Autor de mais de 50 livros, um grande crítico cultural, compositor de óperas, trabalha muito com a ideia da arquitetura, da estética, tá? Dessa discussão em torno do belo. E após a sua formação, um acontecimento marcou bastante ele, enquanto ele visitava um bairro latino, entre o 5º e o 6º distrito, lá em Paris, próximo aí a uma das unidades da Sorbonne. O Roger ele acabou testemunhando os protestos estudantis de maio de 1968 e ali ele se descobriu um conservador. Vou falar rapidamente sobre esses protestos, se vocês quiserem eu posso voltar em um outro vídeo e falar mais. Eu lembro que em 2005 eu prestei o vestibular para então ingressar na Universidade de História em 2006 e lá na UEG, na época, havia duas etapas da prova. Uma prova objetiva, a qual, se você conseguisse nota, você iria para a segunda etapa, que era uma prova, então, ali, dissertativa. E a minha última questão da prova, a única que eu deixei em branco, era sobre os acontecimentos estudantis de maio de 1968. Naquele momento, não fez sentido na minha cabeça saber aquilo dali, mas ao longo dos meus estudos eu percebi que eles estavam ali peneirando alunos que tinham cunho, então, marxista, tá? Infelizmente. Esse maio de 68 ele era uma grande crítica à igreja,
ao Estado e à família. É aquele momento que você vai ter jovens na rua, vivendo ao todo prazer da sua liberdade, questionando a religião, então se considerando ateístas, e vamos também ter aí uma grande crítica à rainha, tá? No caso aí a Elizabeth II. Então, continuando aqui, pessoal, nós vamos ter a base dos conceitos do Scruton, que é aí uma síntese desse iluminismo e do tradicionalismo aí, entre eles nos iluministas, o grande Immanuel Kant, e entre o tradicionalismo do conservadorismo, o fundador Edmund Burke. Tem um cardzinho aqui no vídeo, tá? Dá uma olhadinha, se você não assistiu a aula do Edmund Burke, volta lá. Pessoal, vou aproveitar aqui e perguntar para vocês. Eu estou testando uma série então de aulas. A primeira foi em base de mapa mental, né, estrutura de tópicos, essa de apresentação, e a próxima serei eu em pessoa aí, conversando com você através do vídeo. Então, depois você diga aí qual aquela que fica melhor aí para atender a sua necessidade. Vou ler aqui com vocês que, assim como Burke, Scruton nega que se há possibilidade de atribuir ao desenrolar histórico um ponto ideal a ser atingido, e principalmente no que concerne à questão da moral e a vida do espírito. Não há progresso possível, o qual, né, a gente aí não pode afirmar compromissos e seres praticados e preservados se não levar em consideração, então, a questão da moral e da vida do espírito. Os compromissos que se pode ser nutrido no âmbito bastante concreto dessas relações interpessoais são aquelas que ganham aí peculiaridades a cada vínculo em razão dos interesses e motivações distintos dos indivíduos. E nada mais, né, menos que utópico estabelecer objetivos comuns a uma população inteira. É lógico, pessoal, nós vamos ter divergências no pensamento e que você acabe aí levando isso para o momento atual do Brasil. Vou até repetir, é necessário que é comum, né? É necessário que a gente não veja de uma maneira utópica. Então, é comum que uma população inteira tenha várias formas de enxergar uma situação. Uma vez que o grupo só se dirige a fins comuns em situação de crise, por exemplo, qualquer momento que todos nós pensaremos iguais, quando teremos que combater o inimigo, é exemplo uma guerra, que é o que estamos vivendo. Por esse motivo, toda proposta revolucionária, e aí eu já falei no vídeo anterior, o revolucionário é aquele que quer destruir todas as bases do tradicionalismo, então ele quer começar do zero como se nada tivesse para trás. Principalmente, ele destaca aqui o pensamento socialista, que acaba pecando por ignorar essa dinâmica efetiva das comunidades humanas em favor de uma abstração aí que ela é inatingível. Então, Roger Scruton ainda defende que a noção de Burke de um contrato social do qual participa não só os vivos, mas também os mortos, bem como aqueles que ainda nascerão, isto é, uma noção de uma ordem política que acaba preservando o legado das civilizações, ou seja, nós estamos falando aqui da primeira base estruturante do conservadorismo, que é o tradicionalismo que ele herda do Edmund Burke. E assim, no seu livro, Uma Filosofia Política, ele traz argumentos aí, né, sobre o que é ser conservador, o que é o conservadorismo, e nós mesmos aí na ideia de entender como seres afetivos, e cujas essas afeições, elas são locais e limitadas. Daí a naturalidade para ele de uma lealdade territorial e tanto da importância do conceito de nação, que é entendida como o próprio povo que ali habita, como o único horizonte que é possível tornar ali viável a ideia da cidadania e da paz. E esses semelhantes vínculos que são espontâneos, eles vão implicar e, na verdade, vão depender das crenças, tanto injustificadas e até mesmo injustificáveis. E vale dizer, preconceitos, princípios que são importantes demais para serem a mera derivação de argumentos. Por exemplo, quando temas são assim chamados direito dos animais. Tá? Que quer dizer o quê? Para ele, essa ideia de definição de direitos implica em quê? Em ter deveres, sendo essa a razão porque somente nós, os seres humanos, possuímos tanto os primeiros como os últimos, ou seja, possuímos direitos e deveres, por isso que animais não vão possuir. A autoridade que nos concede tais direitos e nos vincula a tais deveres está aí intimamente ligada nas esferas da vida em comunidade, sendo expressa na lei, mas também na propriedade e no reflexo da religião.
Então, trata-se de expressões orgânicas surgidas em âmbitos nas quais a existência humana se desdobra espontaneamente. Todo o abuso dessa dinâmica é uma forma de negar a própria realidade. Então, durante essa fala aqui, a gente vê o tradicionalismo, né, estruturante, o organicismo, que é você reconhecer que precisa dessas estruturas, instituições, cada um no seu lugar, como o Estado, a religião, e o ceticismo, que é não crer cegamente em uma única ideia, como se faz assim, né, os revolucionários aí do socialismo. Dentro das suas obras mais importantes, pessoal, vamos destacar aqui, né, são os mais 50 livros, A Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, então para você que gosta sobre esses debates. Temos também, então, ali já citado uma filosofia política, argumentos para o conservadorismo, esse não pode faltar. E o que é o conservadorismo? E esse daqui, pessoal, se você quer realmente aprender a debater tolos, fraudes e militantes, os pensadores da nova esquerda. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse livro. E aí, nós temos aí quais são os autores que vão aí sustentar as teorias do Scruton. A gente pode perceber na sua obra, especialmente os traços do Spinoza, Kant, Hegel, Burke, Eliot e Einstein. E o Spinoza e o Kant são aí os dois filósofos modernos aí mais utilizados dentro da sua obra, tanto que eles estão ali nos seus livros introdutórios, todos eles publicados pela Universidade de Oxford, universidade essa onde ele sofreu bastante preconceito por ser um conservador em uma classe de, então, aí, socialistas. Nós temos, então, pessoal, outras questões interessantes do Roger Scruton quanto às suas análises. Só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Então, acabou adiantando, mas mesmo assim eu volto aqui para vocês, não tem problema nenhum. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, algumas frases bastante famosas dele, que diz o seguinte, ele mesmo se, né, resumindo como conservador. Em resumo, o conservadorismo surge diretamente da sensação de pertencimento a alguma ordem social contínua e preexistente, e da percepção de que esse fato é importantíssimo para determinar o que se faz. Ou seja, aquela ideia do tradicionalismo, vivemos em cima de acordos feitos por aqueles que já se foram e aqueles que ainda virão. E isso é o que nos torna o que somos. Em um modo, né, a gente também pode colocar aí, o mercado pode fazer a alocação racional dos bens e serviços somente onde há confiança entre os integrantes. E a confiança só existe onde as pessoas assumem a responsabilidade por seus atos e se tornam responsáveis por aqueles com quem negociam. Em outras palavras, a ordem econômica depende de uma ordem moral. Então, para um conservador, tudo está estruturado em uma ordem moral. Não sei se vocês viram, mas há várias bandeiras do lado aí progressista, né? Esse socialismo aí que nós vemos, dizendo que a moral é que está destruindo e colocando o caos na sociedade. Ora, deve não ter lido, né, nenhum conservador para entender que é a moral que ajusta e regula a sociedade. Então, nós temos aí uma outra questão bastante interessante dele quanto à Inglaterra. Ele diz ali, então, se vê como não como separatista nacionalista, embora ele apoie a Inglaterra se tornar independente do Reino Unido, e de acordo com ele aí é uma pré-condição para que haja uma verdadeira parceria dos ingleses com demais países da Grã-Bretanha naquela ideia de pertencimento, e aí ele afirma: a nacionalidade não é o único tipo de filiação social, nem é o vínculo exclusivo. No entanto, ela é a única forma de filiação que tem até aqui mostrado apta a sustentar o processo democrático e o império liberal das leis. Os vínculos humanos são, para o Roger Scruton, o fundamento mais estável e mais autêntico para as sociedades do que qualquer ideal abstrato concebido aí, seja ela por qual teoria for. E como ele expressa, Burke enfatizou que as novas formas de política que pretendem organizar a sociedade em torno da busca racional de liberdade, igualdade, fraternidade ou seus equivalentes modernistas são, na verdade, formas de irracionalidades militantes. Frase muito forte essa que nós encerramos então a nossa aula sobre o Roger Scruton.
volto em um próximo vídeo. Estou pensando aqui em fazer um vídeo, pessoal, respondendo dúvidas, questionamentos sobre a aula do Edmund Burke e do Roger Scruton. Entre elas, apareceu uma dúvida aí que é: um conservador pode ser ateu? Isso daí a gente pode deixar para um próximo vídeo. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu joinha para eu saber se vocês gostaram ou não dessa aula. Até mais, pessoal!